reflexão sobre o desafio até agora e deixar uma reflexão para nortear a semana. Então nós vamos fazer agora, eu vou deixar para vocês como eu queria que vocês embasassem essa. Então, para essa semana, para começar o desafio, eu queria deixar 2 pontos de reflexão. O primeiro é a dificuldade inicial em saber o que fazer por você mesmo nesses 21 dias de desafio. É tão comum as pessoas fazerem tantas coisas ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano, porque tem que fazer, porque faz parte da convenção que façam, porque já estão acostumados a fazer, porque se ninguém fizer, não vai ter outra, se elas não fizerem, não vão ter outra pessoa para falar, para fazer, pelo costume, pela repetição, que quando a gente pergunta para a pessoa o que ela gosta de fazer, o que ela gostaria de fazer, o que ela quer fazer, o que a deixa feliz, ela se sente um pouco perdida. Então, a reflexão é: o que você gosta de fazer? E quando a gente faz essa pergunta, muitas pessoas travam. Por que é tão importante você saber de que você gosta, o que você gosta de fazer? Porque você é o que você faz. Você não é o que você fala que você é. Você é o que você faz. O que você vai fazendo, vai construindo a sua identidade atual. Então, se você é mãe, né? Essa foi uma identidade construída porque você cuida, porque você tem seus filhos. Se você é esposa, se você é psicólogo, médico, nutricionista, isso tudo tem a ver com o que você faz. Se você é alegre, se você é espontânea, se você é introvertida, se você é extrovertida, tudo isso, você percebe que tudo isso tem a ver com um comportamento. Então, o que você faz hoje, as suas ações determinam a identidade que você está construindo. Né? E as pessoas te veem assim, elas te identificam como você, e as pessoas te identificam tem a ver com o que você faz hoje. Por isso que é muito importante saber quem você é, o que você gosta, o que você faz. Só que dentro de nós existe muito mais que isso. Então eu posso hoje falar: eu sou introvertida, eu sou reservada, não, eu sou alegre, eu sou espontânea, eu sou comunicativa. Isso tudo tem a ver com o seu comportamento. Né? Mas nós podemos ser muito mais. A gente pode vencer, mudar comportamentos, vencer desafios como esse que a gente está fazendo, né? Então, para isso, a gente precisa saber o que a gente gosta de fazer, de tudo que a gente faz, o que a gente gosta de fazer, para a gente conseguir começar a ir construindo a nossa identidade, sabendo qual é a nossa identidade. Então, a primeira proposta para o desafio essa semana é o autoconhecimento. Olhe para dentro essa semana, ao fazer algo por você, olhe para dentro de você e descubra quem você é através dessa pergunta. O que me faz florescer? Esse é o primeiro ponto para essa semana. E o segundo ponto é, a partir dessa semana, você começar a escolher bem as sementes que você tem plantado. O que você tem plantado hoje na sua vida? Sementes que te impulsionam, que te animam, que te dão coragem, te dão confiança em si mesmo? Ou sementes que te limitam, te deixam triste, te paralisam, te desanimam, te afastam da sua essência? Costuma acontecer muito, gente, das pessoas olharem para a árvore da vida delas e ver um limoeiro e pensarem assim: ué, limões? Eu não gosto de limão. Por que esse limão tá aí? Limão é azedo. Aí a pessoa vai lá e arranca os limões e cola manga no lugar. Passa um tempo, a pessoa volta lá e o que acontece? Ela se depara com os limões de novo, né? Os limões voltaram. Por quê? Porque as sementes do que você está plantando são as suas raízes. É o que vai dar, é o que vai florescer, né? Então, porque as pessoas não mudam as sementes, elas querem mudar só os frutos. Então, elas mudam de casamento, elas mudam de emprego, elas mudam de amizade, mas elas não mudam as sementes do que elas estão plantando, as raízes. Então, o segundo ponto para você hoje, para começar, para nortear a semana do desafio é: você reconhece a sua árvore da vida? Para isso, você tem que escolher bem as sementes. Então, gente, são essas as reflexões que eu queria.
Então são esses dois pontos que eu queria que norteasse essa primeira semana do desafio, todo dia, quando você fosse escolher o que você vai fazer por você naquele dia. Primeiro, se conhecer melhor, identificar o que você gosta, quem você é, o que te faz florescer, a sua identidade. Ter a sua própria identidade é ser capaz de escolher entre todas as possibilidades que a sociedade te apresenta quem você quer ser. E o segundo ponto é ser mais cuidadoso, cuidadosa com a escolha das sementes. Qualquer escolha que você faz, por menor que seja, está formando a sua árvore da vida. Então é isso. O desafio está aberto e bora começar a plantar o nosso jardim. Lindo dia para vocês! A gente começa a dar uma desanimada, né? Ai, hoje eu não vou fazer não, hoje eu não tô bem, hoje o meu dia foi muito difícil, hoje eu tô exausta, hoje eu tô cansada, hoje eu tô sem cabeça para isso, né? Então, geralmente, né, a gente tende a começar animado e nas primeiras dificuldades, né, a gente dá uma desanimada. E esse ano comigo não foi assim. Eu consegui a semana toda fazer tudo bem animado, independente de como tinha sido o meu dia, eu consegui todos os dias fazer algo por mim. Então a conclusão que eu cheguei é que do ano passado para cá, então foi muito mais tranquilo para mim cumprir o desafio dessa vez, porque eu percebi que eu já tenho esse comportamento agora consolidado como um hábito. E o que eu queria compartilhar com vocês é que eu só consegui ter esse comportamento consolidado como um hábito, porque nesse período do ano passado para cá, eu percebi que são coisas também muito pequenas, que nos ajudam, né, que nos renovam no dia a dia, que nos ajudam a ficar bem. Então, por exemplo, tirar uma hora do meu dia para fazer, por mais cheio que o meu dia esteja, para fazer atividade física que vai fazer com que eu fique muito mais produtiva durante o dia, que vai fazer com que eu faça as coisas, o meu trabalho, desempenhe muito melhor, com muito mais animação, eu descobri que me dá o direito de, por mais que meu dia esteja cheio, mais coisas que eu tenha que fazer, de tirar uma hora e fazer aquela atividade física que vai me deixar mais bem disposta para o meu dia. Eu descobri que a hora que eu tô muito estressada é eu parar tudo e sair e olhar um pouquinho para o céu. Ficar ali 5 minutos observando. Eu descobri que é eu chegar muito cansada de um dia muito difícil e ligar uma meia luz no banheiro, tomar um banho, sentindo a água do chuveiro caindo em mim, sentindo o barulho da água, percebendo as coisas. Eu descobri que é eu estar triste, decepcionada com alguma coisa e eu chegar em casa e assistir um vídeo engraçado com as minhas filhas, fazer um TikTok. Então são pequenas coisas que eu quero repetir isso para vocês que podem nos tirar. São pequenas coisas que podem nos tirar de um estado emocional negativo e nos levar para um positivo e nos fazer florescer. É estar no trabalho, com um problema no trabalho ou mesmo em casa e parar. Eu não vou dizer que não tem um dia, né, desse um ano, por exemplo, que eu não deixei de fazer alguma coisa por mim mesma. Claro, devem ter havido dias que eu realmente não consegui, mas eu percebi que isso já é um hábito, já é um comportamento consolidado para mim, então é muito mais fácil. E é isso que eu desejo para vocês também nesse desafio, que vocês percebam essas pequenas coisas que renovam vocês, que fazem florescer e que vocês repitam, façam mesmo nos dias difíceis, principalmente nos dias difíceis, para que eles fiquem melhores e isso se estabeleça como um comportamento consolidado, a ponto de o ano que vem, quando a gente fizer o terceiro desafio florescer, que ele seja só uma reciclagem, que ele seja só para reforçar tudo que vocês já fazem durante o dia de vocês, né? Cuidando sempre de vocês, que esse hábito de se cuidar, né, realmente se consolide como um comportamento para vocês. E as reflexões que vocês compartilharam também vieram muito em encontro disso, foram muito parecidas, né? Algumas pessoas
compartilharam, né, que elas concluíram que é a importância que é realmente se cuidar para poder florescer. O que a gente já sabe, mas que quando a gente começa a fazer, realmente a gente vê que a gente fica diferente. Outras pessoas compartilharam uma coisa que eu já senti muito também, que era uma das minhas maiores dificuldades, que é como a gente tem muito mais facilidade de cuidar do outro do que cuidar da gente mesmo. E aí eu queria fazer uma reflexão sobre isso. Gente, eu só venci essa dificuldade quando eu realmente enxerguei no meu comportamento, na minha vida, que eu só venci essa dificuldade de ter um tempo para cuidar de mim mesmo, de me dar esse direito, de independente como esteja o meu dia, fazer esse tempo para mim, quando eu percebi que quando eu fazia isso, eu era melhor para cuidar dos outros. Eu vou dar um exemplo para vocês. Porque eu tenho 3 filhos, eu trabalho fora, né? Eu tenho projetos profissionais, projetos pessoais. Então é tudo muito corrido. E muitas vezes nisso a gente se negligencia. E eu já me negligenciei muito. Mas o que acontece? Por mais, por exemplo, que a gente ame os nossos filhos, por mais que a gente ame o nosso trabalho, o que a gente faz, né? Nem todo dia você está com vontade de fazer. Por exemplo, quem tem filho, nem toda noite está com vontade de acordar de madrugada porque a criança acordou, né? Nem mais que você ame seu filho, nem todo dia você chega em casa morrendo de vontade de fazer para casa, de estudar com ele, né? E por mais que você ame, o seu trabalho é a mesma coisa, por mais que você ame o que você faz, nem todo dia você tem vontade de acordar cedo para ir trabalhar, nem todo dia você tem vontade de encarar aquele projeto mais difícil, né? Nem todo dia a gente tem essa vontade, mas a gente faz porque a gente tem que fazer. E os cuidados com a gente não eram assim. A gente fica tentando esperar ter vontade para fazer. Só que eu descobri que quando eu fazia, quando eu comecei a me dar esse direito de tirar uma hora para minha atividade física, de dar essas paradinhas que eu falei com vocês, independente de como o dia estava, de tomar um café, prestando atenção, de olhar para um céu, de brincar com as minhas filhas e estar vivendo. Quando eu comecei a entender que essas pequenas coisas me renovavam, fazer por mim, fazer a minha unha, cuidar do meu cabelo, ficar bem comigo mesma, eu fazia até as coisas que eu não estava com vontade de fazer, com muito mais disposição, com muito mais bom humor, com muito mais leveza. Então eu percebi que eu era melhor para as minhas filhas quando eu me cuidava, porque eu estava bem comigo mesma. Então eu era muito melhor para elas, eu tinha muito mais disposição, mesmo se eu estivesse cansada, mesmo se fosse uma coisa que eu não estava a fim de fazer, eu fazia com mais bom humor, eu fazia com mais disposição, porque eu estava bem comigo mesma. No trabalho, a mesma coisa, né? Eu descobri que se eu estou bem comigo mesma, eu encaro aquele projeto difícil com mais empenho, com mais força, com mais confiança, né? A questão da confiança na gente mesmo. Então, gente, faz toda a diferença, é muito... E muitas pessoas falaram dessa dificuldade, né? Que são melhores para cuidar dos outros do que de si mesmas. Então, eu falo para vocês, cuide de você para você ficar melhor para cuidar do outro. Só assim você vai conseguir. E uma outra questão que apareceu, né? Foi como que turbulento esse processo de florescer, né? Porque ele exige um autoconhecimento. E autoconhecimento não são só flores, né? Autoconhecimento exige a gente passar pelos nossos desertos, pelas nossas sombras, pelos lugares mais difíceis, reencontrar, né? Experiências passadas dolorosas, traumas, crenças limitantes. Mas só quando a gente olha para os nossos desertos, para as nossas sombras, a gente se depara com isso tudo, olha e reconhece isso como seu, é que você pode começar a mudar tudo isso, né? Esse é o processo de autoconhecimento, ele não é fácil, né? E o florescer exige esse processo de autoconhecimento. Quando a gente olha, a gente reconhece, a gente pode tirar
o que não nos serve mais, o que não vai nos fazer florescer. Mas você precisa olhar e reconhecer isso como seu primeiro. É como quando você vai mudar. Às vezes você vai mudar para uma casa, para um apartamento, para um lugar maior, melhor, o dos seus sonhos. E para isso você precisa bagunçar tudo primeiro, você precisa tirar tudo que você tem e falar: isso eu não vou levar, isso eu não quero mais, isso não, mesmo que a casa seja maior, mesmo que você esteja mudando para uma casa maior, melhor, você só vai levar aquilo que tem a ver com esse seu momento, né? Então você vai ter que bagunçar tudo, você vai ter que tirar tudo que você tem, revirar e falar: isso não me serve mais, isso não faz parte do meu novo momento de vida, isso não tem a ver com essa casa que eu tô mudando. Isso é um processo de autoconhecimento, né? Ele gera uma mudança, por isso ele é confuso, ele é turbulento, ele mexe com a gente, né? Mas a gente só pode florescer quando a gente faz isso, né? A gente precisa bagunçar para poder arrumar do jeito que a gente quer agora, do jeito que vai nos fazer florescer. Então essas foram as reflexões da primeira semana. E nessa segunda semana do desafio, nós vamos falar sobre o que vai embasar a segunda semana do desafio. O que eu quero propor para vocês para embasar é a gente falar justamente sobre mudanças, né? Então, primeiro a gente falou de autoconhecimento e de escolha das sementes. Durante toda a semana, o que a gente ia fazer por a gente mesmo, que a gente refletisse sobre autoconhecimento e escolha das sementes. Eu fiz as postagens do feed, todas com reflexões e atividades para vocês fazerem, colocarem em prática que realmente pudessem trazer mudanças, né, para a vida. E vamos fazer da mesma forma nessa segunda semana e falando sobre mudanças. Por que é tão difícil mudar? Quantas vezes você já começou alguma coisa que você queria, que você se propôs e não continuou? Ou quantas vezes você se propôs a começar uma coisa nova, a mudar alguma coisa na sua vida e foi adiante? Porque apesar da gente querer mudar, da gente se propor a mudar, da gente querer ser diferente em algumas coisas, nós tendemos a desistir, a adiar ou mesmo a criar justificativas para permanecer do mesmo jeito. São essas as reflexões que a gente vai fazer nessa semana. Todas as reflexões do feed vão ser em cima disso, sobre a resistência à mudança. E a resistência à mudança, ela aparece através de um processo que se chama autossabotagem. E a gente vai falar de vários aspectos dele. Gente, por que é tão difícil mudar? Porque mudar dói. Mudar dói. A dor, ela vem do medo e da resistência que nós temos à mudança, ao novo, ao desconhecido. Nós temos uma tendência até neurologicamente à repetição de comportamentos para economizar energia. É uma forma de funcionamento. A nossa mente, ela consolida comportamentos através de hábitos para economizar energia. Porque há um esforço muito grande para fazer algo que é novo para a nossa mente. Há um esforço muito grande para a gente, né? É como, por exemplo, um carro. Para um carro andar quando ele está parado, exige um esforço muito grande. Você precisa acelerar. Isso exige um dispêndio de energia para o carro, mais a gasto da gasolina. E a mesma coisa quando o carro já está andando para ele parar. Despende de uma força muito maior para frear, para parar. Né? É necessário uma força, um esforço muito maior, uma energia muito maior. A mesma coisa é a nossa mente, é a nossa vida, são os nossos comportamentos. Quando a gente já tem um comportamento, é muito mais difícil parar e mudar ele, mesmo que ele não nos faça bem. Por quê? Porque existe ainda a questão que exige um esforço e um gasto de energia muito maior para a nossa mente, para a gente mesmo, fazer algo novo ou parar alguma coisa que a gente está fazendo que não nos faz bem. Existe o medo da mudança, porque o que a gente já é conhecido, porque não te desafia, porque não te dá medo, né? Por isso existe a resistência à mudança, por isso mudar é tão difícil. Existe um caso, gente, de uma pessoa que viveu na época da ditadura, que ela quando faz é algo que nos é familiar, que nos é cômodo, nos é confortável. Eu tô falando confortável entre aspas, porque nem tudo que é confortável é agradável.
mas é confortável, porque já é que o pior dia para ela, na época no momento da tortura, era quando mudava o torturador. Olha que loucura isso. Porque a mente dela, do torturador que já era aquele, porque na mente dela, ela já sabia o que esperar daquele torturador que ia lá todo dia. Mas quando mudava o torturador, ela não sabia o que esperar. Então, até o sofrimento que a gente já se habituou com ele de certa forma é cômodo pra gente, muito mais cômodo do que o desconhecido. E isso é a nossa mente que funciona assim. A gente tem resistências à mudança, a sair da zona de conforto, a parar um comportamento que nós já estamos habituados, porque a nossa mente ela tem condicionamentos, ela tem medos e ela tem insegurança por causa do nosso instinto de sobrevivência. Ela quer nos manter vivos, né? Então eliminar a dor, eliminar o sofrimento, tudo isso faz parte do instinto de sobrevivência. Às vezes o conhecido, doloroso, que te maltrata, o conhecido mesmo que seja doloroso, ele ainda costuma ser mais cômodo do que o desconhecido, quando você não sabe o que vai enfrentar. Por isso mudar é tão difícil. E por isso essa semana eu vou propor mudanças. Vamos fazer coisas novas por a gente mesmo. Tente algo que você nunca fez. Abra sua mente, expanda, vença o medo, porque vencer o medo é só enfrentando, gente. A gente só vence o medo quando a gente enfrenta. Não é que a gente fica sem medo para ir lá fazer, não. A gente faz com medo mesmo aquilo que a gente tanto quer fazer. Então, inicialmente é difícil aceitar a mudança. Depois, o próprio processo de mudança também não é fácil. Ele é feito de indas e vindas. E a proposta dessa semana é a gente quebrando a cada dia as nossas resistências à mudança, uma por uma, impedindo, quebrando. Vamos essa semana quebrar as barreiras mentais que nos impedem de florescer. E nós vamos fazer isso continuando esse autocuidado. Insista no seu processo de autocuidado, fazendo todas as reflexões que eu proponho no feed e pondo em prática as tarefas lá também, no dia a dia, porque assim nós vamos enfrentar os nossos medos, as nossas resistências, quebrar as nossas resistências a mudanças e continuar aí plantando no nosso jardim, para que no final do desafio ele esteja muito florido. Então era isso. Hoje é dia de muitas. Então é isso. Hoje foi um dia de muitas histórias, mas porque é dia de conteúdo para uma semana nova do desafio. E a proposta é essa: vamos enfrentar nossos medos, vamos quebrar no dia a dia as resistências que a gente tem, as mudanças que a gente tanto quer na vida da gente, né? E bora florescer mais uma semana. Um dia pleno para todos vocês. Bom dia, gente! Ontem nós terminamos a segunda semana do Desafio Florescer. Já terminamos. E hoje estamos começando a terceira semana do desafio. E nessa segunda semana, durante a nossa autocuidado diário, nós falamos sobre resistência à mudança. Por que é tão difícil mudar? Por que nós resistimos às mudanças que nós mesmos queremos fazer? Porque a gente se propõe a fazer algo, a começar, e nunca faz, e nunca começa. Ou por que a gente desiste de uma coisa que nos faz bem, que a gente mesmo quer pra gente mesmo. E nós falamos sobre vários processos de resistência à mudança. Por exemplo, justificativa, ficar preso nas dores e traumas do passado, ficar preso às dores e traumas do passado, comparação, perfeccionismo, que faz com que a gente pense que a gente nunca está pronto para fazer, que a gente nunca está bom o suficiente para começar. Falamos também sobre nossos pensamentos sabotadores que vêm das nossas crenças limitantes. E a conclusão da segunda semana do desafio é que essa foi, sem dúvida, a semana mais difícil. Eu falo isso por todas as mensagens que eu recebi de vocês, por todos os directs que eu acompanhei, né? Foi sem dúvida
a semana mais difícil do Desafio Florescer. Esse ano eu falei com vocês que eu fiz o processo de inscrição do desafio para acompanhar o desafio mais de perto, né? Estar mesmo. Então houve as inscrições que vocês deixaram nela, o Instagram de vocês, para que eu desse suporte justamente para quem estava com mais dificuldade de fazer ou tivesse alguma dificuldade, alguma dúvida algum dia. E essa semana foi a semana em que as dificuldades mais surgiram, né? As pessoas que estiveram comigo aí no direct essa semana podem comprovar isso, né? E por quê? Né? Porque justamente quando a gente mexe, trabalha a questão das resistências à mudança, as pessoas tiveram mais resistência, mais dificuldade em encontrar alguma coisa que fizesse, que ia fazer naquele dia, que ia lhes fazer florescer. Porque pensar no processo de mudança, na resistência à mudança, faz com que a gente entre numa outra vertente do autoconhecimento. Na parte mais difícil do autoconhecimento, que é de entender o que a gente já superou de tudo que a gente já viveu de verdade. Se a gente se conhece mesmo, se a gente percebe que quantas vezes a gente deixou de fazer alguma coisa porque a gente mesmo se sabotou. É necessário encontrar os seus medos. Esse foi o processo dessa semana. Por isso que foi tão difícil essa semana. Mas aconteceu uma outra coisa essa semana, assim, tão bonita, que eu acredito, gente, que quando a gente faz um desafio desse jeito, onde várias pessoas estão envolvidas com o mesmo objetivo, é como se o inconsciente de vocês se conectasse uns com os outros. Então, aconteceu de vários dias uma pessoa mandar uma mensagem de motivar, de vamos continuar, de não vamos desanimar. E essa mensagem que a pessoa mandou, sem ela saber, ela ajudou uma outra pessoa que estava precisando naquele dia. Por causa dessa mensagem, alguma outra pessoa conseguiu cumprir o desafio nesse dia. Gente, isso aconteceu várias vezes. E eu achei incrível isso. Eu adorei essa experiência para mim de acompanhar mais de perto os Instagrams, de ir tirando as dúvidas por direct, de ir trabalhando as resistências e as dificuldades de vocês por direct. Foi assim, muito rico. Eu tô aprendendo muito com isso. E uma coisa que foi novidade para mim foi essa conexão entre vocês. Vocês não imaginam o tanto de vezes que isso aconteceu. Que você colocou uma mensagem porque você estava com uma dificuldade para te motivar, não vou desistir, vou continuar, vou fazer, é difícil. E essa mensagem chegou para uma outra pessoa que não estava também. Essa mensagem ela chegou para uma outra pessoa que não estava também conseguindo e que estava precisando ouvir aquilo naquele dia e que por causa dessa mensagem conseguiu. Então isso assim, foi lindo, foi incrível. E o que eu quero dizer para vocês é que é isso, nós vencemos. Se a gente está aqui, se vocês continuam no desafio, apesar da dificuldade da segunda semana, apesar, né, de tudo que a gente trabalhou e que mexeu com vocês, mas vocês continuam aqui, é porque a gente venceu mesmo. Mudanças, autoconhecimento, exige passar também, né, por esses períodos mais difíceis. É necessário viver o inverno para chegar na primavera. E não. Então agora é hora de florescer. Entrar na terceira semana do desafio, na última semana, e começar a encontrar os brotinhos, as florzinhas de tudo que foi plantado até agora. A terceira semana do desafio, gente, é uma semana de celebração, é uma semana de comemoração, é uma semana de alegria por ter vencido até agora. E a proposta que vai embasar essa última semana que eu quero deixar para vocês é propósito de vida e constância. Todas as postagens. E por que celebrar, gente? Por que comemorar? Celebrar é muito importante, comemorar é muito importante. É como se fosse uma premiação para nossa mente entender que aquele é o caminho certo. E nós temos muita dificuldade de fazer isso. Vou dar um exemplo em relação, por exemplo, à atividade física, que é uma coisa que todo mundo vai conseguir entender.
Às vezes a gente está se propondo a começar uma atividade física há tempos. E aí fala, amanhã eu vou, e nunca vai, sempre é um dia. Aí um dia você vence a sua dificuldade e vai. E aí você, ao invés de comemorar, de celebrar, de te parabenizar por isso, você pensa, não foi mais que minha obrigação. Eu estava enrolando para ir tanto tempo. Só que a nossa mente, ela precisa dessa recompensa, dessa premiação, desse reconhecimento, porque foi sim uma vitória. Porque foi sim uma vitória. Tudo que você não faz hoje, por mais simples que seja, por mais que seja uma coisa que você já deveria fazer, mas que você não faz porque você tem alguma dificuldade, quando você faz, você venceu essa dificuldade. E você deve celebrar, deve comemorar isso. Então essa última semana do desafio é uma semana de celebração, de comemoração. E não importa se você conseguiu todo dia, ou se você conseguiu a primeira semana e na segunda semana você teve muita dificuldade. Importa que você está aqui, você continua fazendo. Não importa se você não postou tantas vezes como você gostaria. Importa é que você conseguiu postar, é que você conseguiu fazer algum dia, que você venceu as suas dificuldades e que você está aqui, que você continua no desafio. Então é uma semana de celebração e de comemoração essa última. E a proposta para embasar a ação diária de autocuidado da última semana vai ser a reflexão sobre propósito de vida e constância. Por que é tão importante entender sobre o propósito de vida, sobre o propósito? Porque, gente, vai ser o propósito e a constância que vai nos permitir continuar nos cuidando após o desafio. Esse jardim que a gente vem plantando ao longo do desafio, ele precisará de cuidados constantes para continuar florido. E eu quero propor para vocês essa semana as reflexões diárias, né, do feed. Vão estar todas ligadas a celebração, comemoração, a propósito e a constância. Porque é muito importante a gente entender qual é o nosso propósito. Eu quero propor essa reflexão sobre o propósito. Qual é o seu propósito? Eu sei, gente, que essa palavra, ela se banalizou tanto ultimamente, a gente ouve tanto falar nisso, que é como se ficou até uma coisa meio brega, meio piegas, né? Todo mundo falando sobre propósito ultimamente. Mas por que o significado de propósito é tão importante? Mesmo que ele tenha sido banalizado, eu acho que essas discussões que voltaram a ter em relação ao propósito, elas são muito importantes, porque durante muito tempo nós deixamos de verdade de pensar sobre isso. Sobre essas questões antigas que tantos filósofos, pesquisadores estudaram ao longo de toda a vida e que todo ser humano tinha também como uma pergunta, né, em relação ao desenvolvimento humano. Qual o sentido da minha vida? Por que eu tô aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? E de repente, com o progresso e com a instauração de uma sociedade capitalista, a gente se esqueceu dessas perguntas. E a gente passou, né, a viver exclusivamente, né, um sentido da vida onde o sentido é acordar, trabalhar, ganhar dinheiro, comer, acordar, trabalhar, comer, ganhar dinheiro para satisfazer os desejos e sobreviver, né? A gente passou por um sentido muito menos existencial, né? E mais de sobrevivência. Então, quando a gente começa a se perguntar sobre propósito, é como se a gente estivesse retornando a uma época em que as pessoas se preocupavam com o sentido da vida delas. Por isso essa discussão, por mais cansativa que seja, por mais que esteja banal. Então, quando a gente volta a pensar sobre propósito, sobre o sentido das coisas, a gente está voltando para uma vida mais humanista, em que a gente procura entender a essência do que vai nos preencher de verdade. Né? Então eu quero propor essa semana, ao cumprir o desafio do autocuidado, que você pense também sobre propósito, sobre fazer as coisas com um propósito, de propósito em todas as suas escolhas. Escolha o seu autocuidado essa semana, o que você vai fazer por você mesmo,
que isso tem um propósito, um porquê para você, um sentido para você, sobre fazer as coisas com um propósito. A gente ouve falar tanto de propósito que a gente fica meio perdido. Qual é o meu propósito, né? Isso acontece porque também, ao longo dessa discussão toda sobre sentido, propósito de vida, o significado, como eu falei, o significado de propósito, ele foi um pouco banalizado e nós confundimos propósito com trabalho, com a realização das tarefas. Mas o propósito vai muito além disso. O propósito, ele é o sentido pelo qual você faz o que você faz, qualquer que seja o que você faz. O propósito, ele tem a ver com valores essenciais da existência humana, em que cada um determina para si esses valores, e esses valores servem de referencial na vida da pessoa, independente do que ela faz. O trabalho da pessoa, o que ela faz, é só um meio dela exercer esse propósito, né? Não é a profissão em si, não é o trabalho em si, é um sentido de vida que te conecte com a sua essência. O propósito tem a ver com o que você quer ser enquanto ser humano. Então, gente, o propósito tem a ver com quem você quer ser enquanto ser humano, como ser humano. E quando você define isso, o que você faz, o seu trabalho, as suas atividades, elas são só um meio de você realizar esse propósito. Então, você pode mudar ao longo da sua vida várias vezes o que você faz, o seu trabalho, e continuar realizando o seu propósito. O propósito tem a ver, não se esqueçam disso, com os valores humanos que você estabelece para a sua vida. Por exemplo, uma pessoa em que o valor que ela tem maior na vida dela, que a conecta com a essência dela, que tem um sentido para ela, é o amor. É espalhar amor, é fazer as coisas com amor, é querer dar amor, querer receber amor. Essa pessoa, ela pode fazer isso sendo dona de uma empresa e direcionando toda a empresa, os projetos, fazendo isso. Então essa pessoa pode ser dona de uma empresa e direcionar, liderar a equipe dela com esse propósito, com esses valores, fazer todas as escolhas em relação aos projetos, à empresa, a relação com os colaboradores, baseado nesse seu propósito de vida. Ou ela pode ser uma vendedora de roupa, uma vendedora da Avon, que ela vai tratar os clientes com amor, de uma forma diferenciada, vai fazer cada um se sentir único, especial, vai buscar o amor na vida dela, vai querer compartilhar o amor. Não é a profissão, são os valores fundamentais para aquela pessoa que, a fazem ser quem ela é, e que ela, ao trabalhar, ou ela pode ser uma dona de casa em que ela cuide da casa com muito amor, em que o amor prevaleça nas escolhas diárias dela, então que ela pensa, hoje eu poderia pedir uma comida para os meus filhos, mas eu quero fazer porque eles gostam tanto disso. Cada escolha que ela vai fazendo ali, ela está direcionada, independe da profissão. Uma pessoa cujo valor, por exemplo, é a justiça e a fraternidade. Tem pessoas que têm esse senso de justiça. Então, tudo que ela fizer, qualquer que seja, ela não precisa para isso ser só advogada, trabalhar na área jurídica. Qualquer profissão que ela atuar, esse valor pode embasar a atuação dela. Eu sinto que o meu propósito sempre foi conhecer sobre o comportamento humano para ajudar as pessoas a ter uma vida melhor, a se transformarem, ao que eu chamo hoje de ter uma vida mais plena. E eu já fiz isso de várias maneiras e posso continuar fazendo de várias outras. Eu já fiz atendendo, então eu sempre me interessei, quis estudar sobre o comportamento humano para ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Isso é um dos valores para mim. Transformar a vida das pessoas para melhor através do conhecimento delas mesmas, da mente delas, do funcionamento da mente. Me transformar também
em uma pessoa melhor por causa disso, o que eu chamo hoje de ter uma vida mais plena. E eu posso fazer isso de várias maneiras. Eu já fiz isso numa época em que eu só atendia em consultório, né, durante muitos anos, 10 anos. Eu faço isso dentro de uma empresa, ao fazer uma seleção, ao fazer treinamento, ao acompanhar os colaboradores. Hoje em dia eu faço isso pela internet, no canal do YouTube, aqui no Instagram, né? Esses são só os meios. Eu faço isso dentro da minha casa, com as minhas filhas, no dia a dia, quando eu tô criando e educando elas, eu quero que elas entendam por que elas fazem o que elas fazem, por que elas estão sentindo aquilo, que elas se conheçam. Eu tento despertar isso nela. Eu faço isso no dia a dia, nas minhas amizades, nas minhas relações, porque eu sinto isso como um valor meu, um propósito, algo que faz sentido para mim, que me conecta com a minha essência, que faz com que eu seja, né, eu mesma. Então, sobre o propósito, é isso que eu queria que vocês pensassem essa semana, né? Porque o nosso propósito como seres humanos é chegar na plenitude da condição humana. Todos nós temos esse mesmo propósito, um só, chegar na plenitude do ser humano. E isso é uma caminhada sem fim. Nós nos desenvolvemos constantemente como seres humanos melhores, se a gente investe nisso. Isso é para todos nós. E só mudam os meios pelos quais cada um vai fazer isso. Cada um vai tentar se desenvolver como ser humano e ser um ser humano melhor. Então, sobre propósito, era isso que eu queria falar com vocês. E a constância também, que nós vamos trabalhar essa semana, é a constância de não desistir, de não se distrair pelo caminho, de usar o seu propósito como um filtro, como uma peneira. O seu propósito para você vai ser um filtro, uma peneira que vai te ajudar a decidir as escolhas da sua vida. Isso que me pediram, vai de encontro ao meu propósito? Essas pessoas que eu estou convivendo, elas são congruentes com o meu propósito, meu sentido de vida, com meus valores. Isso que eu quero fazer agora, ele me aproxima do meu propósito, da minha essência, ou ele faz com que eu me perca de mim? Muitas vezes nós vamos nos perder nesse caminho, é natural. Durante essas escolhas a gente não vai conseguir peneirar direito, a gente vai se perder do nosso próprio propósito, vai nos desconectar dele, né? Todos nós, porque é um caminho tortuoso. Como eu falei, o caminho do desenvolvimento humano, ele é um caminho constante, né? E ele é tortuoso, cheio de dúvidas, cheio de curvas. Mas quando nós temos mais claro o nosso propósito, fica mais fácil voltar, a gente volta mais rápido para o nosso referencial de caminho. Então, essa é a proposta da última semana do desafio. É que tudo que você escolher, você escolha com um propósito. É que a gente comece a fazer as coisas de propósito. Não fazer por fazer. O que é fazer uma coisa de propósito? Por que você faz o que você faz hoje? Por que você escolheu isso? Que você tenha uma explicação que faça sentido com o seu propósito, com os seus objetivos, né? Então, é fazer uma coisa com um propósito. Essa terceira semana, as escolhas do que você vai fazer por você mesmo, pense em qual propósito. Por que eu estou escolhendo? Por que é isso que eu escolho fazer por mim hoje? Por que eu estou escolhendo me cuidar hoje dessa forma? Qual é o meu propósito? E perceba se esse motivo tem a ver com a sua essência, com seus valores, né? Fazer as coisas de verdade, com um propósito definido e não fazer por fazer, né? Então passe a usar mais na sua vida a peneira do propósito. Tudo que você escolher, escolha com um propósito definido. Saiba para você por que você está escolhendo aquilo, qual o sentido, por que aquilo é o que está fazendo sentido para você, né? Um propósito e por que isso. E se isso, né? Porque se isso. E se isso, essa sua escolha tem a ver com seus valores. E tenha a constância. Faça sempre, todos os dias. Tenha constância em seguir o seu propósito, em fazer as coisas por você mesmo, em se cuidar, para você poder ver as flores do seu jardim.
É só a constância que nos permite chegar a um resultado. Então, a terceira semana do desafio é a semana do propósito, é a semana da constância, mas é a semana de nos alegrar é a semana de nos alegrarmos com tudo que foi conquistado até agora, com toda essa trajetória, com toda essa caminhada. Vamos nos alegrar com tudo que foi plantado. Vamos começar a ver, olhar para o nosso jardim e vibrar e comemorar por tudo que está nascendo ali, por cada plantinha, tá? Espero vocês nessa última semana do desafio, que igual eu falei, vai ser aquela já com gostinho de quero mais. Vamos continuar aí, já foram 15 dias. Isso não é para qualquer um não, gente, vocês são... Eu vou ter que falar a palavra, tem gente que considera palavrão. Vocês são foda. Eu não considero palavrão porque quando eu fiz o meu curso com a minha coach, ela fez o acrônico do foda, né? Que é feliz, otimista, determinada e abundante. Então isso pra mim é foda. Depois o livro do Caio Carneiro, Seja Foda, também usou esse acrônico, né? Então, eu não uso no sentido de palavrão, eu uso no sentido de você se parabenizar. Dar um tapinha nas suas costas e falar, eu sou demais, eu tô aqui, eu venci esses 15 dias do desafio, eu tô me cuidando, eu tô melhorando, eu tô mudando a minha vida. E eu vou até mudar também essa palavra, vocês são foda, para vocês são plenos, vocês são plenas e plenos, porque vocês estão aqui até agora. Se parabenizem e celebrem por isso, né? 15 dias do desafio e vamos continuar juntos até o final, porque nós somos plenos, ó. Parabéns! E uma linda quarta-feira para todos vocês.